Meus irmãos, muitas pessoas acreditam que existe maldição hereditária. Explicam que doenças, vícios e certos tipos de comportamento se devem à maldição familiar, que precisam ser quebradas, destruídas, desfeitas. Afirmam que problemas como alcoolismo, depressão, nervosismo, pornografia, adultério, divórcio, diabetes, câncer, pobreza, alergia, doenças no coração, problemas de visão, perturbações mentais e emocionais, suicídio, abuso sexual e etc. Acontecem porque algum antepassado viveu aquela situação ou praticou aquele pecado e transmitiu tal pecado ou maldição ao seu descendente. E por isso a pessoa que vive com essas dificuldades, vive com esses pecados, vive envolto dessas maldições de fato, ela precisa experimentar uma experiência que é a quebra da maldição. Alguns dizem que para quebrar maldição, basta fazer ou receber uma oração, entre aspas, forte e poderosa, para que todos os espíritos malignos sejam repreendidos e esses espíritos que estão agindo nesse problema não venham agir mais. Outros dizem que é preciso identificar o pecado cometido pelo antepassado e pedir perdão publicamente, para que essa maldição venha a ser desfeita e quebrada. Algumas pessoas entendem que é necessário fazer também cerimônias, escrevendo os pecados em um papelzinho, juntando esses pecados em um papel, colocando em um certo lugar, tacando fogo, para que toda essa maldição seja queimada, destruída, e a maldição hereditária, então, seja de uma forma definitiva quebrada. Hoje nós vamos compreender, à luz da palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras, de onde vem a maldição e como ela pode, de fato, ser quebrada. Segundo o texto que nós lemos, eu queria que os irmãos mantivessem as Bíblias abertas, Deuteronômio 11, 26 e 28, nós vamos ir ao texto e também ir a várias outras passagens bíblicas para consolidar esse entendimento. Segundo o texto que nós lemos, em Deuteronômio 11, 26 a 28, a maldição não é uma arma do diabo para fazer mal aos homens, como muitas pessoas imaginam. A bênção e a maldição, ambos, são instrumentos divinos para que Deus exerça o seu julgamento. Observe o texto. Eis que eu quem? Deus, o Senhor, ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Quem colocou diante dos homens foi o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas o que vem a ser bênção e maldição segundo as Escrituras? Essa é a grande questão que vai desmistificar muitos conceitos errôneos que foram implantados, semeados e cresceram conosco ao longo da nossa tenridade. Se os irmãos observarem o texto, bênção é a consequência do cumprimento dos mandamentos de Deus. Se você cumpre os mandamentos de Deus, você será abençoado. Maldição é a consequência do não cumprimento dos mandamentos de Deus. Se você não cumpre os mandamentos de Deus, então a maldição será derramada sobre a sua vida. A Bíblia não diz que bênção é de Deus e maldição é do diabo. Tanto a bênção quanto a maldição são prerrogativas divinas. A maldição está estritamente relacionada à desobediência e logo ao juízo de Deus. A bênção está relacionada estritamente à obediência
e logo a graça e o favor de Deus. Nós vamos analisar as consequências da primeira desobediência que a Bíblia relata. E eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, verso 17. Gênesis, capítulo 3, verso 17, nos diz assim: E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. A terra, a partir do momento da transgressão, da desobediência de Adão, foi amaldiçoada. Os céus, o mar e tudo quanto há devido à desobediência. A maldição é, de fato, ela é o pecado e a morte eterna. Consequências da desobediência. Deus colocou a lei diante do homem. Deus colocou a lei diante de Adão. Bênção e maldição. Bênção, obediência. Maldição, desobediência. Bênção, obediência e consequências. Maldição, desobediência e também consequências. Em Romanos, capítulo 5, verso 12, eu peço que os irmãos abram. A Bíblia nos diz que não somente a terra, não somente os céus, o mar e os animais foram amaldiçoados, mas que todos os homens também, e receberam em seus corpos a corrupção do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12 nos diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Maldição é, portanto, a consequência do pecado, da desobediência à lei de Deus, é a morte. Nós vamos observar o que a palavra de Deus, ela fala a respeito da consequência do pecado ou a consequência da desobediência em Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, e esse eu vou esperar os irmãos abrirem. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. É exatamente esse texto que é tirado de seu contexto para que uma heresia seja implantada no seio das igrejas, ao qual as pessoas têm tanto medo pelo desconhecimento em relação a esse tema que é maldição hereditária. Êxodo 20, versículo 5 e versículo 6. Quando o povo de Israel estava se desviando da adoração centrada em Deus para outros deuses. Israel estava cometendo o pecado de idolatria. Êxodo 20, versículos 5 e 6 nos diz assim: Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A questão central do texto aqui são as consequências da desobediência à lei de Deus no seio familiar. É preciso, então, entendermos e reconhecermos que a maldição pode ser uma realidade na vida dos homens. Entretanto, que maldição é essa? É uma maldição pessoal ou é uma maldição de forma coletiva devido à desobediência do nosso pai Adão? No caso de maldição pessoal, nós precisamos entender que, via de regra, cada pessoa é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelos seus atos e pela consequência
dos seus atos. Embora na Bíblia exista um alerta contra a idolatria, o texto que nós lemos, e uma promessa de maldição até a quarta, terceira e quarta geração, é preciso lembrar que este é um caso específico da Bíblia, falando a respeito de idolatria. Porém, mesmo assim, a idolatria sendo algo terrível aos olhos de Deus e abominável aos olhos do Senhor, é extremamente evidente que maldição só tem força ou ela só vai prosseguir se a próxima geração também for idólatra. Se a próxima geração não for idólatra, não existe maldição. Vamos observar a palavra de Deus. Deus deixou extremamente claro que a maldição está posta sobre aqueles que desobedecem à sua lei. Deus não pune os filhos pelo pecado dos pais. Não pune. Parece contradizer o texto, mas não é contradição e nós vamos ver isso na própria palavra de Deus. Em Israel existia um provérbio que foi relatado em Ezequiel 18:2. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus também. Ezequiel capítulo 18, verso 2. Deus não pune os filhos pelos pecados dos pais. Deus não pune os filhos por maldição hereditária ou maldição familiar. Ezequiel 18, 2 nos diz assim. Todos acharam? Amém? Vamos esperar, tem alguns irmãos que estão procurando ainda. Ezequiel 18, 2. Acharam? Nos diz assim: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. É como se hoje, mantenha aberto a Bíblia, é como se hoje em nossa contemporaneidade nós falássemos assim: os pais comem doces e os dentes dos filhos é que ficam com cáries. Esse era o provérbio que ficava rodeando Israel. Estava na boca de todo o povo de Israel. Assim como hoje se fala sobre maldição hereditária. Se o seu pai cometeu alguma coisa, então o filho vai colher a maldição do pai. Esse era um provérbio que estava presente dentro de Israel e é um provérbio que está presente hoje em nossa contemporaneidade. Porém, observe o que diz os versículos 3 e 4. É a palavra de Deus falando a respeito disso. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. E a conclusão do ensino em Ezequiel está no versículo 20. Observe o que diz. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Nós percebemos que até os próprios discípulos de Cristo, no momento em que Jesus Cristo estava aqui nessa terra, presente, em carne e osso, eles também tinham dúvidas a respeito de maldição hereditária. Em João capítulo 9, verso 2 e 3 diz assim: e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então fica extremamente claro, pelo contexto da palavra de Deus, que existe sim uma maldição que está sobre toda a terra, todo o céu, todo o mar, todos os animais e também sobre os homens.
E essa maldição é a maldição da desobediência da lei de Deus. E a consequência dessa maldição é a morte e todas as mazelas das trevas que vêm adornar a morte eterna do homem. Porém, maldição hereditária, isso não existe. O pecado que o pai comete não passa para o filho. O pecado que o filho comete não passa para o pai. Nunca mais falem isso, diz o Senhor. Não existe isso dentro do Israel de Deus. Não existe isso dentro do povo de Deus. Não existe isso dentro do povo da aliança. Não existe isso. O homem, ele é responsável pelas suas próprias atitudes. O mal que você comete é o mal que você vai colher. Aquilo que você planta, você colhe. E se você plantar, o seu filho não vai colher maldição nenhuma. Isso é o que diz a palavra de Deus. No entanto, irmãos, nós entendemos que existe sim, de fato, uma maldição. Todos os homens, quando nascem em um mundo amaldiçoado. É óbvio que serão alvos de muitas maldições, muitas dificuldades, muitas tentações, muitos fraquejos, muitos tropeços e muitos erros, devido à corrupção do pecado causado pela desobediência de Adão. Todos nós somos pecadores e herdamos a maldição de Adão, que é o pecado e a morte. Por isso, por natureza, todos os homens são amaldiçoados. Mas, e aí é que vem a grande questão, a grande pergunta e o grande dilema. Como é que se quebra essa terrível maldição? Não é através de ritual, cerimônia ou um passe de mágica que no estalar de dedo a maldição foi quebrada. É necessário fazer algo ou o homem fazer alguma coisa para que essa maldição real, que é a maldição causada pelo pecado e a desobediência, ela possa ser quebrada. É através de uma mudança de estado de desobediência para obediência. E como que isso é possível? Nós não conseguimos parar de desobedecer de forma plena. Se eu perguntar para os irmãos quem é aqui, o homem ou a mulher, que não desobedece às leis de Deus, existe alguém aqui que consegue não desobedecer às leis de Deus? Existe alguém aqui que pelos seus próprios méritos consegue receber a bênção de Deus e não a maldição? Se existe alguém, ora, então pare de pecar nesse momento e não peque jamais até o seu último momento de vida, até o seu último suspiro. É impossível. Então é exatamente por isso que a única forma de quebrar a maldição, de deixar a desobediência e ser obediente não de forma parcial, mas de forma plena, é através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós vamos observar mais um texto da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, irmãos, na cruz do Calvário, Jesus retirou de uma forma plena e definitiva a maldição que estava imputada no meu, no seu e no nosso coração. Não é pela minha obra, mas é pela obra de Cristo na cruz do Calvário que hoje nós somos livres da maldição. Se não há maldição e consequência da maldição, que é a morte eterna e tormentos eternos no inferno sobre a minha vida e sobre a sua, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus. Somente a Ele e nada mais.
Cristo retirou de nós, que cremos nele, pela fé, observe o texto, pela fé, a maldição da desobediência saiu. O que é preciso então fazer para que a maldição seja retirada da minha vida? Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração, e a maldição vai ser retirada. A maldição vai ser quebrada e você vai ser salvo e livre de uma vez por todas e de forma plena de toda a maldição que veio sobre a terra devido à desobediência de Adão. A maldição, ela não foi quebrada porque nós somos perfeitos e plenamente obedientes, mas porque Cristo é perfeito e plenamente obediente. Pela graça, irmãos, pela graça de Deus somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de nós, isso não vem de homem algum, isso vem de Deus. Não é para que nenhum homem se glorie e diga diante de Deus que é digno, mas é para que todo joelho na volta de Jesus Cristo se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. A maldição cessou no momento em que você creu no Senhor Jesus como seu Salvador e você passa a compreender quem Deus é, quem você é e o que Cristo fez por você, por mim, por nós na cruz do Calvário. Quando João capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. A libertação espiritual, ela acontece na vida de uma pessoa quando ela conhece essa verdade, quando ela conhece Cristo, quando ela se converte e nasce de novo. As pessoas que acham que precisam de quebrar maldições de crentes, elas não entenderam bem a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Não tem entendimento suficiente, não tem pleno conhecimento do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Por isso continuam presas a misticismos, a falácias e a provérbios mentirosos, ao qual Deus disse: em meio a Israel não. O meu povo vai conhecer a minha palavra, o meu povo vai conhecer a verdade e vai ser liberto desse tipo de conceito que prende o homem. A obra de Cristo, ou na obra de Cristo, a maldição ela foi quebrada, destruída de uma vez por todas. A obra de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, ela é poderosa, ela é suficiente e ela é plena. A descrição de Paulo a respeito da vitória de Cristo na cruz é como se um general ele tivesse derrotado plenamente, completamente o seu adversário e ainda desfilou na cidade com o seu adversário atrás do carro derrotado e todo o povo glorificando a Deus. Essa é a vitória de Cristo. A maldição, o pecado e a morte foram derrotados de uma vez por todas, quando Cristo morre e ressuscita. Ali a morte foi derrotada, ali o pecado foi derrotado e o povo de Deus foi comprado com alto e precioso preço, que foi o derramar do sangue de Cristo Jesus. Então a obra de Cristo, ela não é feita pela metade. Ela não é uma obra feita de qualquer forma, ela é uma obra plena, total e gloriosa. A obra de Cristo nos alcançou e nos libertou de uma forma total. Em Romanos capítulo 8, verso 31 diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maldição vai ser levantada sobre a sua vida? Que dificuldade vai se levantar? Que praga vai chegar à sua tenda? Qual é o feitiço que vai chegar ao seu coração? Deus é o seu Deus. Ele é o seu Senhor.
Nada vai tocar nos eleitos de Deus, nada toca no povo de Deus, porque é Deus que te escolheu, é Deus que te justificou, é Deus que te santificou, é Deus que guarda a sua salvação até o último e glorioso dia da sua vida, até a volta de Cristo nas nuvens. Romanos capítulo 8, verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Agora nós precisamos nos perguntar, pode alguém que nasceu de novo, que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, ainda carregar maldições? É possível isso? Que a obra de Cristo não tenha sido completa na sua vida ou na minha vida? Se fosse possível, então, a obra de Cristo não teria sido completa. Se pode alguma maldição chegar a mim, ora, então todas as maldições não foram cravadas na cruz do Calvário? Eu estou diminuindo a obra de Cristo no Calvário. Eu estou dizendo que a obra de Cristo na cruz não foi eficaz, poderosa e suficiente. O texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, seria uma mentira. E o texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Se não foi tudo feito de novo, se as coisas antigas ainda nos perduram, logo eu não nasci de novo. Logo não há conversão, logo não há transformação, logo não há regeneração, logo não há justificação, logo não há quebra de maldição. Eu ainda estou debaixo da maldição, da lei da desobediência. Se você tem certeza de sua conversão, se Cristo habita no seu coração de fato, não podemos menosprezar a obra de Cristo. Não diminua a importância e eficácia dessa obra. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, amplamente e poderosamente eficaz para nos salvar e de uma forma completa para nos libertar. Não foi uma bênção pela metade, irmãos. É uma bênção completa. Vocês são livres. Nós somos livres de toda e qualquer maldição. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Mas quando nós partimos para a prática da vida cristã, não é muito difícil a gente entender o porquê do ensino de quebra de maldições ser tão atraente às pessoas. Porque ele se torna um atalho, ele se torna algo fácil, se torna um passe de mágica ilusório para substituir uma doutrina importantíssima da igreja e extremamente esquecida dos púlpitos das igrejas brasileiras, quiçá da igreja mundial, da igreja espalhada em todos os cantos da terra, que é a doutrina da santificação, que é um processo indispensável a ser desenvolvido pelo Espírito Santo na vida do verdadeiro cristão, na vida do cristão autêntico, e exige de cada um de nós autodisciplina e perseverança na fé. Inclusive a santificação, ela é uma evidência na nossa vida, é uma evidência na vida do crente, se ele foi de fato salvo ou não, se ele foi de fato liberto da maldição da lei, ou se ele ainda está preso na maldição da lei. Pois sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Parece então mais fácil, mais agradável aos ouvidos, você ser liberto através de um passe de mágica, do que você usar oração, estudo da palavra de Deus, comunhão com a igreja, busca em jejum e santificação. Qual é mais fácil?
entrar em um culto de quebra de maldição, fazer um rito, dar 2 voltas para lá, 2 voltas para cá, escrever o pecado, fazer uma oração e pronto? Ou buscar essa deficiência que você tem, o pecado que está habitando no seu coração, e você mortificá-lo em oração, em leitura à palavra, em busca incessante de Deus, oração junto com jejum, busca dobrar os joelhos, renunciar a você mesmo, ter autodisciplina, controle, suplicar ao Senhor que o Espírito Santo possa trazer as bênçãos celestiais para a sua vida, para que você de fato possa ser a cada dia aperfeiçoado e transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. É necessário nós entendermos que a santificação é um processo de transformação em todos os âmbitos das nossas vidas. E isso se dará aos poucos, na comunhão com os irmãos, na oração, na leitura da palavra e na busca disciplina, na busca constante com disciplina ao Senhor. Talvez nós possamos entender melhor isso que eu acabei de falar aqui para os irmãos, se nós imaginarmos um pássaro. E esse pássaro ele foi preso em uma gaiola. E ele está ali preso durante 10 anos. De repente alguém vai, abre aquela gaiola e solta o pássaro. O pássaro imediatamente, ele não vai conseguir voar como os outros pássaros que são livres. Ele vai ter dificuldade. Ele vai continuar enxergando a prisão da gaiola na sua vida. E é exatamente isso que acontece muitas das vezes com os crentes em Cristo Jesus. Foram libertos do pecado, mas ainda vivem como se estivessem presos em gaiola. Vivem ainda com os trejeitos da gaiola, vivem ainda da forma como eles estavam antigamente e precisam entender que as bênçãos celestiais de Deus estão à nossa disposição. Se você de fato é um pássaro, é um servo de Deus, que foi liberto da gaiola da maldição da lei, você tem que entender que você não vai voar assim, num passe de mágica. Você não vai orar como Spurgeon orava, num passe de mágica. Você não vai pedir a Deus, Senhor, eu quero ser como Jonathan Edwards. E a partir daquele momento você vai orar 2, 3, 4 horas na sua casa, no seu quarto. Não é assim que funciona a vida espiritual. Nós somos libertos, mas o pássaro vai começar a voar à medida que ele começar a se desvencilhar das coisas que estavam na vida dele, na prisão da gaiola. Quanto mais nós olhamos para frente, mais nós prosseguimos rumo a Deus e mais nós nos distanciamos daquilo que nós éramos. Observe o que Paulo fala a respeito disso, quando ele, em Filipenses, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso a vida após a libertação, a vida do cristão após sair da gaiola que nos aprisionava, que era a maldição da lei, é um processo de santificação. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos o nosso pecado, a nossa dificuldade, e precisamos reconhecer isso. Trouxemos isso da gaiola. Trouxemos isso da maldição da lei, da corrupção de Adão. Mas nós precisamos continuar, irmãos. Precisamos prosseguir para o alvo. Precisamos olhar para Cristo, reconhecendo as nossas falhas, mas tomando posse, de fato, das bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Observem, Efésios capítulo 1, verso 3, diz que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo falou assim: já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, você pode sim se desvencilhar do pecado que antes te aprisionava,
que hoje ainda está na sua mente, que você lembra, porque você esteve na gaiola. Mas esqueça desse pecado. Olhando para Cristo, você é mais do que vencedor. Você vai superar, você vai vencer com aconselhamento pastoral, com leitura da palavra de Deus, com oração, com jejum, com busca incessante da palavra do Senhor. Você vai vencer. Você vai conseguir romper em fé todos esses obstáculos que são colocados à nossa disposição. Mas não entendam que essas dificuldades sobrevieram sobre a sua vida porque o seu pai, ou o seu avô, ou o seu tataravô pecou. Não. Isso não existe e nós já entendemos isso mediante a luz da palavra de Deus. Para finalizarmos, irmãos, a mensagem aqui dessa noite, eu gostaria de enfatizar mais uma vez que nenhuma maldição pode sobrevir sobre o cristão autêntico. E eu queria fazer aqui uma breve volta às Escrituras, ao passado, quando Balaque, em Números 23, versos 7 e 8, ele contratou Balaão, que era um profeta, e ele contratou esse profeta para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaque, ele perdeu tempo e perdeu dinheiro. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus. Números 23. Números 23. Quando Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, a palavra de Deus nos diz assim, Números 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Que coisas gloriosas Deus tem feito por Israel e Deus fez por nós. Não adianta encantamento, não adianta adivinhações. Isso não vale de absolutamente nada para o povo de Deus. Salmo 91:10 diz assim, nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Você está guardado por Deus, meu irmão. Encantamento, adivinhação, nada vale contra o povo de Deus. Nenhum mal lhe sucederá e nenhuma praga vai chegar à sua tenda. Você é nascido de Deus, você nasceu de novo, você foi alcançado pela graça de Deus, então viva em santificação e Deus te guardará e o maligno não vai tocar em você. Por isso, nenhum crente, nenhum cristão autêntico pode de forma alguma ser possesso, estar possuído pelo demônio, como a gente vê em números redutos que se dizem evangélicos. É impossível que o maligno toque no cristão autêntico. É impossível que Satanás encoste em você. É impossível que ele levante acusações sobre a sua vida, porque Deus te selou com o Espírito Santo da promessa. Você foi comprado por Deus e nenhuma maldição, nenhuma praga, nem anjo, nem demônio, nem Satanás, nem nada poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus.